Finalmente a despedida de Everaldo. Lima de saída também do Fluminense. Vem comigo depois da vinheta. Fala galera, Seriedade Sem Roda aqui com vocês para falar. Finalmente Everaldo tá saindo do Fluminense, né? Finalmente os deuses do futebol estão olhando com os olhares atentos para o Fluminense e devolvendo o atacante Everaldo pro Bahia, né? Que inclusive os torcedores do Bahia não estão gostando muito disso não, falando que estão devolvendo um Peugeot usado pra gente, não tô acreditando nisso, não sei o que. Meu filho, é complicado. Esse Peugeot aqui deu muito trabalho pra gente, né? O óleo não pegava, a gasolina tava batizada, a coisa não foi fácil pra gente aqui não, né? Nesse quase um ano aí de Everaldo no Fluminense foi muito complicado. Ao ponto de não ter mais clima de Everaldo ficar no Fluminense. A gente já ia pro Maracanã, a torcida já olhava ele no telão, já não aguentava mais Everaldo, e que é muito triste chegar a esse ponto, né, da torcida com o jogador, né, e inclusive do jogador com a torcida, né, se perder esse vínculo, né, dentro de campo. Não tinha mais clima pro Everaldo, infelizmente. Ele é uma ótima pessoa. Eu acho que com relação a isso, ninguém tem que reclamar nada do Everaldo. Ele teve uns atritos com a torcida, inclusive teve um ato lá que ele xinga um torcedor do Fluminense. Mas é assim, é o limite dele, né? De tanto ele ouvir o pessoal criticando ele bateu o limite dele. Então, fora isso, não teve como criticar assim pessoalmente o Everaldo. Mas dentro de campo tem muita coisa assim para falar. O Everaldo, ele não construiu dentro do Fluminense nada daquilo que a gente esperava. A gente precisava de um atacante que fizesse pelo menos gol, no mínimo chutasse pro gol. E o Everaldo muitas vezes não fazia isso, né? Os gols perdidos assim absurdos, o último agora aí no Campeonato Carioca, onde teve um pênalti, que teve um rebote que ele conseguiu sozinho chutar para fora, fora os outros momentos durante o ano, perdendo pênalti. Enfim, é uma sequência de coisas bizarras que o Everaldo fez. E os poucos gols que ele fez no Fluminense, teve até gols bonitos. Ele fez gol de voleio, fez gol de meia bicicleta. Mas enfim, era muito pouco pro Everaldo dentro de um Fluminense que precisava ganhar. A gente não ganhou a Sul-Americana, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, porque a gente jogou praticamente sem atacante. E atacante na época era o Everaldo. Então, assim, muito complicado. A gente hoje espera aí a chegada de um atacante de peso, que ainda não chegou até hoje, no sábado aí, dia 7 de fevereiro, na verdade. Até agora não foi anunciado. Mas, assim, a notícia que a gente tem boa pra gente é que a gente está se livrando de um jogador que não construiu nada dentro do clube. Infelizmente, essa é a realidade. E é dura de se falar, mas é a realidade. A outra notícia aí é que Lima também está se despedindo do Fluminense, né? O Lima aí já está há anos dentro desse Fluminense, participou de todos os títulos importantes dentro do Fluminense, de Libertadores, de Recopa, de Campeonato Carioca, naquela virada histórica contra o Flamengo e tal. O Lima está aí há anos, queridinho inclusive de muitos técnicos que passaram pelo Fluminense. Todos os técnicos tinham essa coisa de o Lima ser como é que eu vou dizer, um camisa 10 multifuncional dentro do clube. E por algumas vezes funcionou, tá? Algumas vezes o Lima realmente, ele decidiu os jogos para o Fluminense, ele ajudou a construir vitórias para o Fluminense, mas na maioria das vezes também atrapalhou muito. E muito por ter jogado ele numa posição que ele não era, né? O Diniz tinha muito isso, botar ele numa função que ele não jogava, e aí ele não jogava nada dentro do jogo, a torcida ficava irritada. Depois o seu Mano Menezes também chegou fazendo a mesma coisa, colocando ele como uma peça-chave, era Lima e mais 10. A gente não entendia isso, aí começaram a botar o Lima como camisa 10 no lugar do Ganso, tentando ser esse jogador que chegava para armar jogada e não era. E aí assim, às vezes quando ele ia para frente, jogando ali como um segundo atacante, sei lá, ele funcionava bem, porque ele pega bem na bola, ele finaliza bem, ele tem uma calma na parte final do campo, ali onde decide realmente o jogo, ele consegue ter uma calma de pensar e finalizar bem, matar a jogada. Mas quando ele joga mais para trás, para ser esse armador, para ser um cara que marca, por exemplo, um volante brigador, que não é a função dele, isso deixa muito a desejar. E isso veio irritando a torcida ao longo desses anos de Lima, né? E hoje a gente tem aí um Bernal que está em ascensão, né? O Bernal, que joga mais ou menos na mesma função que ele joga ali, né? Tá jogando bem, começou 2026 bem.
Então acho que o Fluminense já viu que já tem um desgaste também, né, funcional desse jogador dentro do clube, assim como o Keno, que também saiu agora há pouco tempo, um jogador que se despediu ali melhor que muitos ídolos do Fluminense, né? Como Arias, Thiago Silva. Keno realmente mostrou que ama a camisa do Fluminense. E assim, uma despedida honrosa do Keno, comparado a esses outros que a gente idolatrava e deram uma facada nas nossas costas. Mas, enfim, a gente está aí agora com a saída do Lima, provavelmente o Bernal vai ficar ali, talvez o Fluminense busque um outro jogador nessa posição também, eu não sei. Mas o Lima está saindo de empréstimo, né? Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui para onde que ele está indo. O Lima está indo para o México, empréstimo do meio do Lima, América do México. Então, Everaldo para o Bahia e Lima para América do México. São dois jogadores que estavam dentro do elenco ali, que já estava mesmo na hora dessa troca, né? Dessa saída realmente acontecer. E agora vamos esperar aí que o Fluminense faça os movimentos certos das peças para a gente ter, né, um ataque e um meio de campo bom para essa temporada de 26, que ainda está só no início. E amanhã tem jogo da Taça Guanabara, né? O Fluminense pode levantar aí um primeiro título do ano no Maracanã, na Taça Guanabara, que já seria bom, que daria vantagem para a gente também dentro do Campeonato Carioca. Troféu é sempre troféu, é melhor se a gente ganhar. Taça Guanabara não vale nada, Taça Guanabara, mas é melhor a gente ganhar do que outros ganharem, né? Se tem alguém que tem que levantar troféu, seja ele qual for, é o Fluminense Futebol Clube. Então se inscreve aqui, deixa seu like, segue aqui para mais vídeos aqui falando do Fluminense. Todos os dias estou aqui na área, live também aqui, o Serrote da meia-noite, acompanha a gente aqui no madrugadão falando de Fluminense. E é isso, volto aqui para falar desse jogo da Taça Guanabara aí, se o Fluminense venceu, se o Fluminense levantou o troféu, e como é que foi, etc e tal. Seriedade, até a próxima.